Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando sobre a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. Nós estaremos estudando a lição de número 7 e ela tem como texto base o texto de Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8, os versos 16 e 17. Nós vamos fazer agora a leitura desse texto juntamente com os irmãos, o amigo que está aí assistindo a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer a você que você é muito bem-vindo e se você tiver disponibilidade e um tempo, você pode estar conosco no nosso templo, domingo a partir das 9 horas na EBD presencial, às 10 horas da manhã nós temos o nosso culto matutino e às 20 horas a nossa celebração noturna. Você pode estar conosco aqui também na quinta para o nosso culto de oração e estudo bíblico da Palavra de Deus, toda quinta a partir das 20 horas, tanto aqui na internet como presencialmente. Tá bom? Você pode encontrar também ali nas nossas páginas o nosso endereço, que é na rua Eupídio Barbosa Guimarães, número 59, aqui no Jardim Caiçara, próximo ao estádio Correão. Muito fácil de você identificar, todo mundo nos conhece, você com certeza será muito bem-vindo. Nós vamos estudar a autoridade sobre as forças do mal e nós vamos ler o texto que se encontra em Marcos, no capítulo 8, 16 e 17. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus disse: por que discutis porque não tendes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Os prodígios de Jesus, eles mostram como a sua presença, o seu modo de lidar com as pessoas significavam salvação e libertação para elas. Os sinais de Jesus, os prodígios de Jesus, eles mandavam essa mensagem, eles informavam isso, né? A preocupação de Jesus com as pessoas, a salvação não só do seu corpo, mas também das suas almas e principalmente das suas almas, né? Jesus ele tinha uma questão que ele era autoridade, ele tinha autoridade. Eu particularmente não gosto muito desse termo de que ele era autoridade, porque para mim Jesus é. Então Jesus é a autoridade. E como diz lá em Mateus 28, 18 também, muito descrito aqui pelo autor, ele tem controle sobre todas as coisas. O que diz lá? Todo poder me é dado no céu e da terra. Ou seja, Jesus tem autoridade para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Jesus ele tem todo o poder, ele não tem limites no seu poder. E esse poder, dado a sua divindade, como nós vimos na última lição, ele é irrestrito, né? Ele é irrestrito. Mas ele não é um poder que Jesus usa de forma aleatória ou de forma despreocupada, despropositada. Não, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Esse poder ele é usado para sempre deixar claro a glória de Deus e a autoridade de Deus e a soberania de Deus. O autor cita aqui vários textos, né? Que tudo está sob domínio e controle das suas mãos, debaixo do seu poder, inclusive nossas vidas, o universo e as forças do mal. E ele cita aqui alguns textos: 1 Coríntios 15, 27, Efésios 1, 20 e 23, né?
Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus. Nada foge à autoridade de Jesus. Ninguém tem o poder de Jesus. Ninguém tem poder como Jesus. Ninguém. E Jesus, ele tinha a finalidade de proporcionar salvação e libertação à vida das pessoas, como ele fez com a nossa. E assim como Jesus, nós precisamos ser agentes de cura espiritual, né? Precisamos trabalhar contra o reino do mal, precisamos divulgar e proclamar o seu evangelho, precisamos lutar contra as maldades do inimigo que limitam e perturbam a vida das pessoas e oprimem a vida das pessoas e oprimem a alma das pessoas. Como agente de Cristo, aí vamos entrar no tópico número 1, como agente de Cristo, devemos valorizar a quem nosso Senhor valorizou. Isso aqui é uma coisa, assim, considero muito complexa, né? Porque no nosso contexto social, nosso modismo evangélico do tempo presente, acho uma coisa assim muito complexa valorizar quem Jesus valorizou. Quando há uma autoridade, quando há alguém, uma personalidade, celebridade, uma personalidade mais abastada socialmente, as pessoas tendem a dar toda a deferência, toda a honra, toda a primazia. Jesus fez o contrário, querido. Jesus foi até aqueles que precisavam dele. Um texto que me chama muita atenção está lá no texto de João, capítulo 5, lá no Poço de Betesda, né? Jesus vai à festa de Jerusalém, todo mundo comemorando, todo mundo sorrindo, todo mundo celebrando, todo mundo festejando, e Jesus ele passa ao largo e vai para o lugar onde havia dor e sofrimento, onde havia expectativa de salvação, onde havia a luta de pessoas doentes por encontrar uma cura. E Jesus, em vez de ficar na festa, celebrando, se divertindo, se alimentando, bebendo, Jesus faz o quê? Jesus vai até aqueles que estavam deixados de lado, atrás de um muro. Jesus vai até aquelas pessoas para trazer cura, para trazer libertação. Porque Jesus ele valorizava aquelas pessoas, Jesus ele simpatizava com essas pessoas, ele tinha compaixão por essas pessoas, ele ia até essas pessoas levar a sua graça, levar a sua misericórdia, levar a sua restauração para a vida dessas pessoas. Como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós fomos incumbidos de sermos agentes de transformação através do poder do Evangelho. Nós precisamos compreender essa finalidade que nós temos enquanto servos de Jesus, de com as nossas vidas nós buscarmos valorizar aquelas pessoas que Jesus valorizou, que Jesus amou, que Jesus demonstrou compaixão, que Jesus libertou. Nós precisamos ter esse mesmo valor que Cristo deu a essas pessoas, irmão. Nós devemos, como agente de transformação do Evangelho, demonstrar preocupação com as almas perdidas, com aqueles que estão desprezados, com aqueles que estão oprimidos, com aqueles que são deixados de lado pela sociedade. Nós temos que ir até essas pessoas, falar para elas que existe alguém que as ama, alguém que quer transformar a vida delas, alguém que quer trazer cura para as suas necessidades, para a sua miséria. Precisamos, como agente do reino, buscar esses que sofrem, esses que são oprimidos. Nós não fomos chamados para sermos como os outros, para darmos deferência, para valorizarmos aqueles que estão em ascensão social. Não. Nós vimos que os valores do reino de Jesus não são esses. Nós vimos que os valores de Jesus não estão atrelados a questões materiais e transcendem essas questões espaço-tempo, essas questões temporais. E nós temos que aprender isso como cristão, valorizar essas pessoas que são deixadas de lado, que são deixadas à margem da sociedade. Elas precisam ser
o foco. O problema é que hoje nós buscamos glória, não é? A gente diz que não, mas a gente se enche quando somos elogiados, quando somos colocados em evidência por causa de algo que não é nem nosso. Não é? Quando alguém diz que eu preguei de maneira linda e maravilhosa e eloquente, eu preguei assim porque o Espírito me orientou a fazê-lo. É um dom que Deus me deu. Não é meu, não é mérito meu, é dom de Deus. A gente precisa aprender isso, precisa estar vazio da nossa soberba e arrogância humana. A gente precisa deixar isso de lado. Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos servos de Cristo. O texto de Filipenses diz que Jesus se esvaziou de sua glória e se humilhou sendo homem. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. E como Jesus valorizou aquelas pessoas que estavam oprimidas, que estavam desprezadas, que estavam largadas, nós também temos o dever de, como agentes de Cristo, levar e valorizar essas pessoas. Devemos ter compaixão por elas, devemos nos chegar a elas, devemos acolhê-las, devemos suprir a sua necessidade dentro das forças e das possibilidades que o Senhor nos concede. É preciso valorizar essas pessoas. A gente precisa ter essa visão de reino, essa visão do céu. Como agentes de Cristo, nós devemos fazer o bem como o nosso Senhor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Tem um texto em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, que é incrível. Fala da igreja primitiva, da paixão com que a igreja se envolvia com a causa de Cristo, da forma impactante que a igreja ela trilhava o caminho do Evangelho, ela divulgava e proclamava o Evangelho, e o texto termina dizendo que todos queriam fazer parte da igreja de Jesus. Isso é tremendo, isso aí é uma coisa forte, porque a igreja de Jesus ela estava sendo o braço de Deus na terra, levando misericórdia, levando salvação, levando suprindo as necessidades emocionais, as necessidades materiais daquele povo que vivia em franca opressão, que vivia deixado de lado, que vivia oprimido. A igreja de Jesus era uma igreja ativa, é uma igreja que a sociedade via trabalhar, não que se subordinava ou se submetia a ela, mas que fazia diferença no meio da sociedade, que impactava a vida das pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, que ia socorrer, ia no socorro de todos aqueles que a sociedade desprezava, que a sociedade deixava à beira do caminho. A igreja de Jesus primitiva, a igreja no seu início, nos seus primórdios, ela ia atrás dos doentes, atrás das viúvas, atrás dos órfãos, ela ia buscar essas pessoas, ela ia amparar, ela ia acolher, ela ia derramar a sua compaixão sobre essas vidas, ia transformar essas vidas no poder do amor e da misericórdia de Jesus Cristo, compartilhando aquilo que tinham. Que coisa linda, irmãos! Quando você vê a igreja hoje em dia, você olha a preocupação da igreja de hoje em dia, se pergunta, puxa, que caminho estamos tomando? Para onde estamos indo? O que estamos fazendo com o Evangelho? Você já se perguntou? Será que estamos fazendo bem como deveríamos estar fazendo? Quando eu vejo a paixão do pastor Fernando Brandão, executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, eu olho para aquilo dali e falo, poxa, nós deveríamos andar mais por esse caminho. Como vamos transformar a vida das pessoas, irmãos?
dentro dos nossos templos. Nossos templos têm a sua importância, claro que tem. Eles são uma referência ao lugar onde a gente pode agregar e nos organizar para poder ensinar a palavra, para poder trazer ação social para a vida das pessoas, onde nós estamos inserindo e além. Temos uma estrutura confortável e importante. Eu não sou contra o templo de maneira nenhuma, mas a nossa fé, a nossa ação, o nosso testemunho, ele tem que romper as barreiras do templo. Ele tem que impactar a sociedade de forma firme, de forma direta. Precisamos ver e tentar suprir as necessidades daqueles que sofrem e são oprimidos. Precisamos ser mais proativos em torno daqueles que estão doentes. As Escrituras Sagradas, elas nos ensinam a olhar para Jesus, para alcançarmos o ideal e os propósitos de Deus. Precisamos avançar olhando para Cristo. E o que Cristo fez? Com quem Cristo se relacionou? Quem Cristo buscou? A quem Cristo atendeu? Precisamos perceber isso, precisamos nos movimentar nessa direção, precisamos nos movimentar nessa linha, nesse caminho, precisamos transformar a vida das pessoas, levando o alimento, levando a vestimenta, tentando transformar e restabelecer a dignidade das pessoas, como Cristo fez conosco, como Cristo fez no tempo em que esteve entre nós, como homem, e no tempo presente que nós estamos aqui para dar continuidade à sua obra. Não diga que você não tem condição, não diga. Todos temos. Quem nos dá essa condição é o próprio Senhor, mas às vezes as nossas prioridades estão longe de atingir a nossa missão como crente. Às vezes as nossas prioridades, elas estão longe de executar a obra que Cristo nos chamou para executar, e às vezes nós desperdiçamos recursos que deveriam ser investidos no reino de Deus, usamos impropriamente e deixamos de fazer o bem àqueles que necessitam. Precisamos reavaliar a nossa postura diante do Evangelho, o nosso comprometimento diante do Evangelho, a forma como conduzimos a nossa posição, a nossa fé e a nossa atitude cristã. Como agentes de Cristo, devemos fazer o bem como o nosso Senhor fez. Precisamos realmente agir como Jesus e buscar trilhar o caminho de Jesus de verdade, manifestando na nossa vida o amor e a misericórdia de Jesus, a nossa fé. Ela precisa transcender as circunstâncias, transcender o tempo presente. Precisamos olhar com compaixão para os que estão aprisionados pelo pecado e por toda a força maligna. Assim como fomos alcançados e chamados por Cristo, devemos ser instrumentos nas mãos do nosso Mestre, para que o bem chegue a tantos outros que carecem. Precisamos nos importar com aqueles que sofrem a opressão do pecado, precisamos atingi-los com o Evangelho da verdade, com a proclamação do Evangelho, mas uma proclamação que transcende o discurso e parte para a ação, parte para a atitude, porque é assim que Jesus agia. Jesus restabelecia a dignidade das pessoas. Como agentes de Cristo, não devemos ser insensíveis. Essa parte é uma parte, ao meu ver, isso não deveria ser um objeto de uma lição de escola bíblica dominical. Na verdade, isso deveria ser algo natural do cristão, do nascido do Espírito, não é? Do nascido de Deus. Deveria ser algo que brotasse do nosso ser,
da nova criatura transformada por Cristo Jesus. A insensibilidade não deveria ser algo discutido no meio cristão, uma vez que não deveríamos ser insensíveis ao que quer que fosse, a quem quer que fosse, por qualquer que fosse o motivo. A insensibilidade é algo que não faz parte do caráter cristão. Jesus jamais foi insensível à necessidade. Como acabei de dizer, no meio de uma festa, ele foi buscar aqueles que sofriam. Quando a mulher do fluxo de sangue o tocou, ele não foi indiferente a ela, mas ele tornou para ela e ouviu seu testemunho, ouviu sua graça. Quando viu Zaqueu sobre a árvore, Jesus oprimido pela multidão, ele não passou direto e foi indiferente, insensível à necessidade de Zaqueu. Não, mas ele mandou que Zaqueu descesse da árvore e foi até a casa de Zaqueu levar salvação para a vida de Zaqueu. Irmãos, precisamos ter mais sensibilidade. Precisamos ter mais sensibilidade e ser menos juízes. Nós não temos a autoridade de decretar a condenação do próximo. Nós precisamos sim sermos sensíveis à necessidade do próximo e agirmos com generosidade e amor. Precisamos levar esse amor, essa graça e misericórdia de Jesus à vida das pessoas para que elas possam ser transformadas, assim como um dia nós fomos transformados e alcançados por esse amor. Nós precisamos ser sensíveis ao sentimento alheio, ao sofrimento alheio, à necessidade alheia. Nós não podemos ser insensíveis a isso. Insensibilidade não é algo que possa fazer parte da nossa conduta e do nosso caráter cristão. A dureza de coração nos faz perder muita coisa. A dureza de coração, ela nos faz fechar os olhos para o nosso chamado. A dureza do coração faz com que nós hajamos como juízes e algozes daqueles que sofrem e são oprimidos. A insensibilidade e a indiferença são desserviço ao reino de Deus, ao reino dos céus. Precisamos, assim como o nosso mestre, precisamos ser sensíveis à dor e à necessidade do nosso próximo. Não podemos ser insensíveis a isso. Precisamos ter a mesma sensibilidade que Jesus para alcançarmos as pessoas e trazermos libertação, trazermos salvação para a vida dessas pessoas, para que elas possam ser transformadas da mesma forma como nós fomos, pelo poder e pela misericórdia de Deus. Como agentes do reino, nós não podemos ser insensíveis à miséria humana, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe do Evangelho e da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos construir um mundinho pessoal só nosso e vivermos aqui como um grupo. Não foi para isso que Jesus nos chamou, não. Ele chamou para que a gente se espalhe e mude e transforme a vida das pessoas com a mensagem do Evangelho. É isso que nós fomos chamados. Para isso que nós fomos salvos, nós fomos curados, para isso que permanecemos sobre a face da terra, para que exerçamos essa sensibilidade, para que se observemos com compaixão o nosso próximo, para que estendamos a nossa mão àqueles que necessitam de salvação e de graça, aqueles que estão oprimidos pelo pecado, aqueles que estão oprimidos pela dor, pela fome. Precisamos ser sensíveis às necessidades humanas e principalmente a necessidade da salvação da alma das pessoas. Às vezes as pessoas não têm necessidade de
de dinheiro, não têm necessidade de comida, não têm necessidade de roupa, mas às vezes elas estão espiritualmente arruinadas, sofrendo as dores do pecado e precisam encontrar salvação em Cristo Jesus. E nós devemos estar lá, sensíveis à sua necessidade, prontos a levar Jesus para a vida dessas pessoas. Precisamos, como agentes do reino, agentes de Cristo, ter sensibilidade de proclamar o Evangelho, amando o nosso próximo e sendo mensageiro da misericórdia, mensageiro da graça, mensageiro das boas novas da salvação para a vida das pessoas. O Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade e todo o poder, e nós, quando chamados, fomos revestidos deste poder pelo Santo Espírito do Senhor, a fim de que possamos dar continuidade à sua obra aqui na terra, possamos expandir o reino dos céus com autoridade e poder, não nossa, mas de Cristo Jesus, para levarmos a salvação e a mensagem de libertação aos corações que anseiam cativos pelo pecado. É preciso termos sensibilidade como crentes em Cristo Jesus. Não podemos ser pessoas insensíveis à necessidade do nosso próximo. Pensar e agir. De que Cristo lhe libertou? Seja grato a Ele. Cristo nos libertou para anunciarmos a liberdade. Fomos libertos para proclamar o Evangelho, para falar de Cristo, para falar do seu amor, para falar da necessidade da salvação em Cristo, do perdão dos nossos pecados, da conversão a Jesus, da libertação, da vida em eternidade com Cristo. Fomos chamados para compartilhar dessa graça, para compartilhar essa graça com o nosso próximo. Precisamos usar de sensibilidade, precisamos fazer o bem, precisamos ir até as pessoas e valorizar aqueles que Jesus valorizou. Jesus salvou-nos para levarmos a mensagem da salvação e precisamos estar disponíveis nas mãos do Senhor como agente de restauração espiritual. Irmãos, somos agentes de restauração espiritual. Temos o poder de mudar a vida das pessoas através da mensagem da salvação. Isso está lá em 2 Coríntios 5,18. Se você ler lá, você vai ver que você é um mensageiro da salvação de Cristo e que você foi chamado para isso, para levar. Uns têm dons para pastorear, uns têm dons para cantar, outros têm dons para ser evangelista, mas todos, independente, fomos chamados para proclamar a mensagem do Evangelho e levar salvação à vida das pessoas. Você tem levado salvação à vida das pessoas? Você tem trazido libertação e graça à vida das pessoas? Pois é, foi para isso que você foi chamado, foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que nós fomos chamados, para levarmos salvação, para sermos agentes, mensageiros da salvação e para estarmos disponíveis a Deus, nas mãos de Cristo, na ação do Espírito, para trazermos restauração espiritual à vida das pessoas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe os seus projetos. Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor. E se você puder, se você desejar, convido você para que esteja conosco mais uma vez no nosso templo, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã do domingo, aqui no templo, conosco, no culto matutino, às 10 horas, e na celebração, domingo à noite, às 8 horas, ou mesmo nosso culto de estudo bíblico. Venha nos conhecer, venha nos dar um abraço, venha estar conosco. Vai ser um tempo de grande alegria, um tempo de celebração, um tempo de festa, e a sua presença nos alegrará muito. Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e que esse tempo que você gastou aqui conosco estudando a sua lição tenha sido útil para a sua vida e para o seu amadurecimento espiritual.
Bom domingo.